Olá, muito bom dia! Neste tutorial vais ficar a saber como construir uma escala de tom cinza de forma gradual e correta, passo a passo. E depois, vou pintar este exemplo para tu ficares a saber como é que se aplica corretamente, com base na escala, a sombra sobre a parede branca e também como é que se aplicam as sombras sobre as cores que eu escolhi para pintar a porta. E no fim, vou-te mostrar um exemplo fantástico de como é que esta sombra é correta. Não podes perder este tutorial. Vamos a isso! Vou utilizar o branco de titânio e o negro de marfim para fazer uma escala de tons cinza. Esta escala vai ser muito útil para relacionar os tons, não apenas do branco e o preto, mas também o tom das cores que vamos utilizar. Vou colocar em primeiro lugar o branco, para poder controlar melhor o resultado da mistura. Comecem sempre pela cor mais clara, neste caso o branco, e acrescentem depois a cor mais escura, neste caso o preto, em pequenas quantidades. O primeiro tom que vamos tentar encontrar é o tom cinza neutro. E existem à venda cartões com esse tom de cinza nas casas especializadas em fotografia. Mas eu vou utilizar como referência a tampa dos tubos de óleo. Não sei se é de propósito ou não, mas, para mim, o tom destas tampas é muito semelhante ao cinza neutro e estão sempre à mão. Bem, estamos quase lá, preciso aqui de um pouco mais de branco para ficar ainda mais próximo do tom que quero. Não precisamos ter um rigor a 100%. A arte não é matemática, mas ter algumas referências concretas ajuda bastante. É o que vamos obter com esta escala. Já temos o nosso tom de cinza neutro bem misturado e agora podemos construir a escala de tons utilizando este tom de cinza como o tom central da nossa escala. Vamos acrescentar branco a uma porção deste tom. Conseguimos obter um tom mais claro, próximo deste tom cinza neutro com que partimos. Vamos misturar bem para conseguir aqui também uma mistura homogénea. Depois de ter esta mistura consolidada, vamos repetir o processo, agora com este tom ligeiramente mais claro, acrescentando mais uma porção de branco, semelhante à acrescentada na primeira mistura. Para conseguir o tom claro seguinte, vamos agora misturar uma quantidade semelhante de branco à mistura anterior e assim por diante. Ao acrescentar branco em cada passo, vamos conseguindo obter tons mais claros de forma gradual. Vamos continuar o processo até ficar com um tom muito próximo do branco. Esta graduação pode ser feita de forma mais rápida, obtendo um menor número de tons entre o cinza neutro e o branco, ou mais lentamente, juntando menos branco, obtendo assim mais tons intermédios. A opção é vossa. Bem, preciso acrescentar mais branco à palete, o branco gasta-se muito. E vou fazer aqui um último tom mais claro, ficando assim com 5 tons claros à esquerda do cinza neutro, para além do branco. Vamos agora fazer o mesmo processo do lado dos tons escuros, ou os tons de sombra, acrescentando um pouco de preto na mistura central. Devo dizer que a quantidade de preto para escurecer cada nível de tom é menor do que a quantidade de branco utilizada para o aclarar. Isto significa que o pigmento preto é muito forte na sua função de bloquear a luz. Vou tentar obter o mesmo número de tons em cada lado para ter referências equilibradas quando passar à fase da pintura. Para terminar, vou colocar deste lado o preto puro e no lado das luzes o branco, para termos assim as referências completas. Como vos disse, este não é um método matemático, mas conseguimos assim obter uma graduação de tons ao misturar quantidades mais ou menos iguais em cada passo. O número de tons que temos no fim não é o mais importante. O mais importante é obter uma evolução gradual destes tons. Ao construir uma escala de tons como esta, ficamos a saber quais são os tons de luzes que ficam à esquerda do cinza intermédio e os tons de sombra que estão do outro lado. De uma forma muito simples, poderemos aceitar que, numa pintura, os tons de luz estão à esquerda do cinza neutro e todas as sombras deverão ser pintadas com tons do lado direito desta escala.
Vamos ver como é que isto funciona ao incluir cores na nossa pintura. Para o nosso exercício não precisamos de muitas cores. Vou usar um azul para a ombreira da porta da Casa Algarvia. Foi no Algarve que eu me lembrei de vos preparar este tutorial. E para a porta vou simplificar utilizando diretamente o cor de laranja. É mais do que suficiente para retirar as conclusões que vos quero transmitir. Vou também usar o vermelho para o telhado para dar um ar mais pictórico ao exercício, para vocês terem a ideia que se trata de uma casa. Vou agora colocar o azul na palete e vou tentar encontrar qual o tom que esse azul me revela. Vou compará-lo com a escala de tons que construí. Podem fazer a comparação visualmente, mas não é fácil fazê-lo com cores, porque as cores enganam facilmente a nossa vista. Para evitar este erro de simpatia, utilizem um telemóvel e coloquem no modo fotografia a preto e branco. Apontam para a palete e comparam os tons sem serem confundidos pela cor. Neste caso, o tom azul que sai diretamente do tubo é ligeiramente mais escuro que o tom cinza médio. Vou mantê-lo assim no exercício, mas se entendessem, podiam acrescentar branco para trazer este azul para a zona das luzes. Mas, para mim, este azul serve como azul da ombreira da porta, mesmo recebendo luz. O importante é sabermos em que tom da escala está cada cor. Já veremos como funciona. Vamos agora verificar em que tom da escala se posiciona o cor de laranja que selecionámos para a porta. Colocamos a cor junto aos tons de cinza e vemos qual o mais aproximado. Utilizo novamente o telemóvel no modo preto e branco, em foto, e confirmo que fica aqui entre estes dois tons. Mais ou menos. Não vamos encontrar uma correspondência a 100%. Como vos disse, a arte não é matemática, mas ter uma referência aproximada é muito útil. Tenho então as cores dos tubos que vou utilizar enquadradas na escala de tons, e assim, quando os utilizar no nosso exemplo, saberei com alguma certeza como devo tratar estas cores nas zonas de luz e sombra, como vos vou mostrar. Vamos então iniciar a parte da pintura deste exercício. O objetivo desta aula é fazer aqui uma casa, não é? Uma casa, não interessa aqui o tamanho da casa, o telhado, depois aqui a parede, depois temos aqui uma porta. Temos aqui uma porta. Esta porta tem uma soleira, assim aqui, ok? E esta aqui é a porta azul. Okay? Não precisamos mais do que isto para fazer o nosso exercício. Vamos pintar esta casa e vamos considerar que a sombra começa aqui, tem aqui o sol, não é? A sombra começa aqui, depois tem esta inclinação e depois vai um bocadinho mais para dentro desta lógica. Tem aqui esta inclinaçãozinha, ok? Portanto, esta é a sombra, esta é a parte da luz, não é? E o telhado não nos interessa. A casa é branca e por isso vou pôr aqui um bocadinho de óleo para ser mais rápido. Não vos estou a explicar como é que se pinta com óleo. Mais tarde vou fazer um tutorial com um curso de óleo. Mas vou então misturar aqui, pronto, pintar de branco a parede da casa. E vou pintar de branco a parte do sol, porque depois a sombra, não é? A sombra já teremos que ir fazer de acordo com a nossa. Depois há aqui estas partes do lápis, mas também não há problema, porque como sabem o branco também não é branco, não é? Ou completamente branco. E vamos então, tiramos daqui o, vamos pôr aqui branco. Okay. Está pintada a parte de branco não se vê, só vou pintar aqui o telhado com um bocadinho de vermelho e pinto aqui o telhado
Só para terem aqui uma ideia. Como se fosse uma criança, não é? Ok? Este seria. Tem que ser mais escuro, não é este o tom, nem a cor, mas o tom aqui no telhado não estamos a trabalhar nem nada, não estamos a trabalhar o telhado nem em termos de tons, nem em termos de cor, é só para vocês terem aqui a referência quando a obra ficar feita, não é? Pronto. Esta é assim a coisa. Da mesma forma, quando eu vou pintar a porta, vou também começar por pintar com a cor que eu quiser. É a cor da pintura. Pronto. É a cor que reflete que eu escolhi para pintar, como se fosse uma lata de tinta para o Bielac. Vou pintar então A parte do azuleira da porta, não é? No Algarve pintam isto assim, com azul. A parte do que está só a parte iluminada deste azul, não é? Que é o azul da porta. Temos aqui as questões do lápis, mas isso resolve-se pondo mais tinta por cima, não é? Ponho aqui também mais tinta deste lado para ficar igual. Ok, tenho aqui a minha porta, não interessa. E agora Vou pintar a porta de laranja. As portas são castanhas, eu podia fazer aqui uma mistura de um bocadinho com o azul e com o vermelho, mas para esta noção, para esta lógica que eu estou aqui a trabalhar, aquilo que me interessa mesmo é que vocês percebam a base, não é? E portanto, imaginem esta porta castanha, só que eu pintei cor de laranja, também pintei a parte da luz, exatamente como se veria. até fica aqui uma porta engraçada, luminosa, fora do vulgar. Okay? E pronto. Então o que é que nós temos aqui? Temos três cores, ou seja, temos o branco, com luz, e agora vamos então Trabalhar as sombras. Vou colocar a sombra do branco com este tom intermédio. É o tom certo para pintar as sombras, ou seja, dos brancos sem luz. Já vão ver. Ok, esqueçam o vermelho. Vamos pintar aqui a nossa casa, parte branca, com este tom, que é o tom do meio, o cinzento neutro, não é? Que é um branco sem luz. Não pensem, mas é exagerado. Não, mas este é o que dá às pessoas a noção de que estamos a entrar numa zona em que a luz se foi, em que a luz desapareceu. Já vamos ver quando voltarmos com as outras cores. Um dos erros mais comuns é colocar a sombra do branco muito clara, uma vez que continuamos na nossa mente a pensar que é branco. Mas não tenham medo de usar o cinza neutro para a sombra do branco. No final do vídeo eu vou mostrar um exemplo muito prático em que vão poder verificar que este é o tom certo para um branco que não reflete luz. Agora, aqui é a parte das cores, não é? O que acontece aqui é o azul. Bem, primeira nota, o branco percorreu toda esta gama, ou seja, 4 metades, chegou do branco até aqui. Agora o que acontece é que o azul, que está aqui, aquilo que vai acontecer é que ele vai andar, não na mesma escala, senão ficava preto, mas vai andar mais ou menos na mesma proporção, ou seja, metade do espaço que lhe falta percorrer. E portanto eu vou ter que ter aqui mais ou menos este tom. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço as sombras? Eu faço as sombras com o complementar e procurar aqui este tom. Neste caso, o que eu vou fazer, que é muito mais fácil, é juntar-lhe aqui
próprio cinza que já estava, conseguindo assim o tom que eu quero. Okay? É uma simplificação, só para termos aqui a noção de onde eu quero chegar, mas é uma simplificação, não se esqueçam. Não se esqueçam. Quando forem trabalhar as sombras, o que vão vocês é tentar construir este mesmo tom com a cor complementar, não é? Com a cor, com o azul, a cor complementar tem um bocadinho de vermelho, um bocadinho de amarelo, mas neste caso, para simplificar e chegar ao mesmo ao tom que eu pretendo, que é o tom correspondente à sombra, ou seja, na escala que eu tenho aqui de sombras, este azul tem este tom e teve a mesma, está no mesmo enquadramento, no mesmo tema em que está o branco. E o que aconteceu ao branco, aconteceu também aqui ao azul nesta intensidade. Tenho aqui este azul que perdeu de cor. Da mesma forma, o laranja, não é? Vamos buscar aqui o laranja. Da mesma forma, o laranja vai percorrer metade desta escala e, portanto, vai chegar mais ou menos aqui. E eu vou buscar aqui um bocadinho destes dois, não é? Vou misturar aqui com o laranja para encontrar aqui o laranja que será o laranja depois de escurecido. Ok? O que é? O que é importante aqui para vocês fixarem, independentemente das cores e das escalas que utilizem, etc. O que é importante aqui fixarem é que estamos aqui a trabalhar com luz e ausência de luz, e as cores têm um andamento. Eu até posso juntar para tirar o lápis, faço o mesmo aqui o azul. E depois posso, por exemplo, ir aqui a um tom mais escuro e juntar aqui neste lado que tem, a gente sabe que tem aqui umas zonas, não é? que tem mais escuro, porque tudo isto não é regular, ou seja, não há aqui uma regularidade nesta história. E também aqui, vou buscar aqui um tom mais escuro para, por exemplo, pôr aqui nesta sombra, porque o sol, não é? O sol e a luz depois e as superfícies são influenciadas também pelo resto do ambiente, não é? Pronto, e como vos disse, aqui, se quiserem ondular um bocadinho também por causa da própria telha. Isto são coisas que nós podemos depois fazer. Agora, se quiserem, também posso, por exemplo, dar aqui à casa branca, não é? Para vocês não verem esta mistura. Dar aqui à casa branca uns tons, porque as casas não são brancas, fazendo aqui então a mistura. Um bocadinho mais branca ali. Também vai ter aqui, por exemplo, aqui neste azul, no lado de cá, pego no azul mais escuro, que também tem aqui uma sombrinha, posso pôr aqui uma sombrinha, não é? E depois pego ainda num tom mais escuro para este e posso pôr aqui uma sombrinha deste lado. Vocês agora é que sabem o que é que pretendem. Posso brincar um bocadinho aqui, criar um céu para completar a obra. Pôr aqui um azul, vou buscar aqui branco, mais branco e depois pinto aqui com licença de Treventina e vou pintar aqui o céu só para vocês ficarem aqui com uma ideia. Ou seja, já lhe dá aqui uma ideia da casa que eu queria transmitir. Temos o exercício terminado, pintado a óleo num cartão preparado em gesso. Não se pretende fazer uma obra de arte, mas criar um exemplo simples que permita explicar o melhor possível as bases que vos quero transmitir. O importante
é ter uma referência gradual dos tons e construir as zonas de luz e sombra com lógica, seja o branco ou qualquer outra das cores do nosso quadro. Não se esqueçam que este exemplo se trata de uma grande simplificação, tanto na construção das sombras, em que devem utilizar as cores complementares, mas também na própria estrutura da luz e sombra, que, como sabem, é influenciada pela envolvente. Deixo aqui embaixo um link para um tutorial onde abordo o tema das sombras com mais alguma profundidade. E agora, tal como prometi, para provar que esta sombra é correta, vou colocar aqui o quadro invertido e vou-vos mostrar que o tom cinza neutro é adequado para a sombra do branco. Vou utilizar a patilha do cavalete para gerar uma sombra na parte branca da casa. E como podem ver, a sombra pintada com cinza neutro e a sombra real provocada pela patilha de cavalete são quase idênticas. Não tenham medo das sombras. Usem e abusem dos tons de sombras. E pronto, chegámos então ao fim deste tutorial, onde eu vos mostrei como é que funcionam as bases das cores, dos tons e das sombras. Se quiserem saber mais, eu vou fazer um tutorial mais tarde sobre a construção das sombras com as cores complementares, por isso ativem o sininho. Se gostaram deste tutorial, tenho a certeza absoluta que vão gostar imenso deste, que também tem a mesma temática. Mas agora, os vossos likes, as vossas subscrições, como disse, para ativar, os vossos comentários são muito importantes para o canal. E um último conselho, divirtam-se a pintar e a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz. Obrigado.